está, eu quero aproveitar ainda. Vamos ler Deuteronômio capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Abra sua Bíblia nesse texto, será projetado aqui. Deuteronômio capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Você pode ligar aí a sua Bíblia no seu celular. Eu quero te dar também um tempo, logo após a leitura, para você compartilhar o link desse culto com alguém para assistir, para participar juntamente conosco aqui. Diz assim a palavra do Senhor: tende o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que tenhais vida, e multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor prometeu com o juramento aos vossos pais. E lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e de te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu nem os teus pais conhecieis, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de todo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Nestes 40 anos, tuas roupas não se envelheceram, nem teus pés se incharam. Saberás no coração que o Senhor teu Deus te corrige, assim como um homem corrige a seu filho. E guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para andar nos teus caminhos e para temê-lo. Pois o Senhor teu Deus estará te levando para uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de nascentes, que brotam nos vales e nas colinas. Terra de trigo, de cevada, de vinhas, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Terra onde comerás o pão com fartura, e nada te faltará. Terra cujas pedras são de ferro, e cujos montes poderás tirar o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela terra que Ele te deu. Só até aqui, pode se sentar. Queridos irmãos, recentemente, eu pude aprender uma grande lição. Pela manhã aqui, aconselhava um casal em crise, e ao sair daqui, depois desta manhã, por volta das 14 horas, eu estive, por volta entre meio-dia e 14 horas, eu estive num velório, onde acompanhamos o sepultamento de uma pessoa querida. Depois das 14 horas, nós estivemos no cartório, acompanhando o casamento de um casal desta igreja. Mais à tarde, à noitinha, preparava a mensagem para pregar no culto aqui na igreja. E depois do culto, tive a oportunidade de ouvir um testemunho de uma pessoa que compartilhava a alegria, porque depois de muito tempo ela havia conseguido uma porta de emprego. E com isso, eu comecei a pensar a respeito da vida, as nuances da vida. A vida aqui é uma caminhada. O tempo inteiro nós estamos vivendo ciclos, momentos. E se nós formos observar no auditório aqui, em que vocês estão sentados, em casa também, cada um de nós passa por um momento diferente do outro. Eu estava pensando sobre isso, porque geralmente quando se pensa numa palavra para pregar, a primeira coisa que as pessoas fazem é trazer uma aplicação mais próxima possível do momento em que se está vivendo. E nesses últimos meses, muito se falou a respeito do medo, da fé, da coragem, da ousadia, da ansiedade, de temas assim. E é claro, existem temas que de uma forma ou de outra, eles acabam abarcando a vida de todos de forma geral. E quando nós pensamos num tema, não tem como nós pensarmos individualmente em cada pessoa, até porque quando se prega, você não prega para uma pessoa em específico, além de que Deus em um determinado momento fala com a gente como se apenas nós estivéssemos ali. Às vezes tem palavras que a gente ouve que parece que o ambiente onde nós estamos está vazio e é só a gente que está ali. Não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo isso já aconteceu várias vezes. E é claro, pensando nisso, já há alguns meses atrás, Deus me deu uma palavra para falar um pouco a respeito disso.
tempos de Deus na vida da gente. Se a gente tivesse a oportunidade de ouvir individualmente aqui, cada um dos irmãos que aqui estão, cada um falaria do seu momento. Alguns que estão enfrentando tempos difíceis, outros não tão difíceis, e até mesmo momentos alegres. Por que não? Então, eu separei para esta manhã, para falar com vocês, sobre os 4 tempos de Deus. Talvez você se encaixe em um desses 4 tempos. De forma bem simples e bem rápida, eu quero compartilhar com vocês, tomando como base esse texto que nós lemos. Continue com a sua Bíblia aberta, a gente vai tentar analisar um pouco alguns versículos dele, mas te mostrar essa incrível caminhada que foi a caminhada dos hebreus no deserto. Você conhece a história, e de forma bem panorâmica, desde o tempo em que eles foram escravos no Egito, em que em Êxodo, no capítulo 3, quando eles oram a Deus, nos versículos 9 e 10, eles pedem ao Senhor que lhes dê um livramento, e Deus ouve a sua oração, e envia Moisés como um grande líder para aquela nação, e ele os conduz ao longo dessa caminhada no deserto, num período de 40 anos, onde eles ali tiveram as diversas experiências da vida, experiências das mais extraordinárias possíveis, desde ver o mar se abrir, águas que eram amargas se tornarem doces, pão cair do céu, codornizes caírem do céu, serem alimentados diariamente, poder contar exatamente no horário que Deus havia falado, e ali eles serem alimentados, terem um suprimento, andarem durante 40 anos no deserto, sem que ninguém ficasse enfermo, sem saneamento básico, sem cuidados de higiene, numa multidão imensa de pessoas, e assim, eles terem experiências para poder contar, e falar daquilo que Deus fez na vida deles durante esse período. O livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés, narra-se a história de Moisés, e Deuteronômio ele já é uma conclusão daquilo que estava acontecendo, dos fatos que aconteceram até a chegada à terra prometida. Os 4 tempos de Deus envolvem 4 palavras com a letra P, que eu quero compartilhar com você nesta manhã, para que você não esqueça, você pode escrever, mas de forma didática, eu fiz questão de usar as 4 palavras com a letra P, exatamente para que facilitasse a nossa compreensão e o nosso aprendizado. A primeira delas é o tempo da promessa. Deus havia feito uma promessa para eles. Observe o texto, versículo 1: tereis o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que tenhais vida e vos multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor prometeu. Deus tinha uma promessa. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A palavra de Deus diz que seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece a mesma para sempre. Deus havia empenhado uma palavra a eles, Deus tinha feito uma promessa para eles: eu vou levá-los para uma terra boa, que mana leite e mel. Todos nós temos uma promessa de Deus, todo mundo tem uma promessa de Deus, todo mundo tem uma promessa na qual está firmado o seu coração. Todos nós temos uma promessa a qual nos foi revelada em algum momento, através de uma oração, de uma leitura, de uma palavra profética, de um amigo, num aconselhamento, no discipulado. Todos nós temos uma promessa de Deus. A promessa dos homens, ela falha, ela cai por terra, mas a promessa de Deus não. A promessa de Deus, ela permanece. Se eu perguntasse aqui nessa manhã, quantos aqui tem promessa de Deus? Todo mundo levantaria a mão, porque é notório, é fato. Eu dizer aqui para você, eu sou profeta de Deus e quero dizer que Deus tem uma promessa para você, seria algo repetitivo, seria algo lógico, seria algo quase que humano, porque todo mundo tem uma promessa, todos nós temos uma promessa. A grande promessa de Deus é que, ao findar o labor dessa vida, aos nossos olhos se fecharem aqui, eles se abrirão lá na eternidade, para aqueles que nele confiam, para aqueles que se entregaram a Ele, para aqueles que reconhecem o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Tem essa promessa, a promessa da vida eterna, a promessa da vida com Deus nas mansões celestiais. Então, a promessa de Deus para nós, talvez você esteja vivendo o tempo da promessa,
E todo mundo que vive o tempo da promessa precisa saber esperar, porque toda promessa requer um tempo do cumprimento da promessa. Se você me perguntasse quanto tempo demora, eu não sei. Alguns é instantâneo, é rápido, outros demoram anos. Eu sou admirador da história de pessoas que conseguem se superar, quando tudo aparentemente está dando o contrário, mas a pessoa está ali firmada numa promessa, numa palavra empenhada, não desiste, ela permanece fiel. O tempo da promessa. Talvez você esteja vivendo esse tempo. A promessa revela os nossos sonhos, a promessa gera sonhos nos nossos corações, os sonhos de Deus, eles são revelados aos nossos através de uma promessa. Quem tem uma promessa, geralmente ele continua sonhando. É como disse o Salmo 126, estávamos como quem sonha. O tempo do cativeiro babilônico foi um tempo assim, 70 anos, Deus disse para eles através da carta endereçada pelo profeta Jeremias, dizendo: sou eu que sei quais são os planos que tenho para vocês, sou eu que sei quanto tempo durará esse cativeiro. Então, apenas me busquem de todo o seu coração, apenas continuem orando, buscando, porque eu vou ouvi-los. E o Salmo 126 revela isso, final, quando eles dizem: nós estávamos como quem sonha, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios cânticos de alegria. Se você for ler o Salmo 37, vai revelar exatamente qual era a angústia desse povo 70 anos atrás. Era um povo amargurado, era um povo cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de ódio, mas Deus usou aquele tempo agora. Muita gente depois de 70 anos não estava viva mais. Salmo 27 revela isso, nos versículos 13 e 14 mostra isso. Tem de bom ânimo, espera no Senhor, confia no Senhor. Então no tempo da promessa, é o tempo de esperar em Deus, é o tempo de não perder a confiança, como cantamos aqui numa das canções, porque Ele continua sendo bom. Todas as músicas hoje, a gente não combinou nada do repertório, mas parece que elas estavam assim. Enquanto eu estava ali, meu Deus, que coisa, Deus está falando comigo. Então, o primeiro tempo é o tempo da promessa. O segundo tempo é o tempo da provação. Se você vê o versículo 2 comigo, diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido, durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar. O texto ainda continua dizendo: para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Primeiro tempo, tempo da promessa. Segundo tempo, o tempo da provação. Tem gente aqui que talvez esteja vivendo esse tempo. Provas difíceis, provas duras. Quando você pergunta para alguém como vai, tudo bem? E às vezes a pessoa responde com um sorriso no rosto, apenas de proforme, para cumprir o protocolo, para dizer tudo bem. Mas só o coração daquela pessoa sabe o que ela está enfrentando. Só o seu travesseiro nas horas caladas da noite sabem quão dolorosa tem sido as provas. O que dizer para alguém que está enfrentando provas? O que dizer para alguém que perdeu um ente querido neste período? O que dizer para alguém que está com alguém na UTI? O que dizer para alguém que está na UTI, está hospitalizado? O que dizer para alguém que está enfrentando um momento de escassez em casa? Não tem o que comer para daqui a pouco, meio-dia. A despensa está vazia. O que dizer para alguém que está sendo provado? O que dizer para alguém que perdeu o emprego? O que dizer para um pai de família que os filhos chegam para ele e dizem: estou com fome? O que dizer para alguém que está correndo atrás de todas as formas, tentando de todos os meios, buscando oportunidades? Um dia, estava aqui, uma pessoa chegou e falou: o senhor pode me conseguir alguma coisa para fazer? Eu falei: como assim? Ele falou: eu não estou aqui para te pedir dinheiro, eu não estou aqui para pedir comida, se tiver vai ser muito bem-vindo, mas eu quero fazer alguma coisa, eu estou procurando emprego, eu não estou conseguindo, então o que tiver para fazer, se tiver uma coisa para limpar aí, eu vou limpar, e se o senhor achar que eu mereço receber alguma coisa por isso,
Me dê. Gente, aquilo cortou meu coração. O que dizer para alguém que está sendo provado? Porque as provas fazem parte da vida. Esse evangelho do qual se prega dizendo que não haverá problemas, que não haverá aflições, isso é uma mentira. Porque Salomão bem disse, escrevendo em Eclesiastes, no capítulo 9, o mesmo mal que sobrevém ao ímpio, vem ao justo também. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar os dissabores da vida, ficaremos doentes, enfrentaremos enfermidades, morte, desemprego, escassez, enfrentaremos todas essas coisas, porque elas são provenientes ao ser humano, elas estão aí, porque o mundo jaz no maligno. Então as provações, elas existem. O apóstolo Pedro disse, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se fosse uma coisa estranha. E ele diz até, alegrai-vos pelo fato de serem vituperados, pelo fato de vocês serem sacrificados por amor a Deus, por serem servos do Senhor, porque em algum momento nós seremos tentados até mesmo a dizer, Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Mas ele não esqueceu. O texto diz que Ele mesmo está falando. Eu permiti que vocês fossem provados, humilhados na escassez, para saber o que estava no seu coração, para saber se de fato vocês estavam crendo nos meus mandamentos. Então o tempo da prova, ele é oriundo da vida de qualquer pessoa, seja cristão ou não, crente ou não, nós o enfrentaremos. O tempo da promessa é o tempo dos sonhos. O tempo da provação é o tempo da fé, da persistência, da continuidade. É o tempo da prova do coração. É o tempo de exatamente peneirar o que é mal e o que é ruim, ou seja, é o tempo de verificar quem nós somos. Uma coisa que essa pandemia trouxe foi exatamente isso, revelar quem eram os fiéis. Muita gente decidiu ficar em casa, e em casa ficou, e lá não mais leu Bíblia, orou, congregou, não mais. A fé. Eu não estou falando daqueles que fazem parte do grupo de risco, eu não estou falando daqueles que se preveniram, que se precaviram, eu não estou falando destes, eu estou falando daqueles que simplesmente aproveitaram a oportunidade e assim saíram do cenário. E simplesmente se acostumaram a ficar distantes, desligados. Eu costumo dizer que a fé, ela não é estática como uma lâmpada que você acende, ela precisa ser alimentada. E tudo aquilo que você não alimenta, morre. Morre. Porque aquilo que você alimenta tem vida. O tempo da provação revela isso. O versículo 3 diz, sim, Ele te humilhou, te deixou ter fome. Sim, às vezes Ele vai nos permitir passar por isso. O grande engano, o grande equívoco de Satanás, concernente à vida de Jó, foi esse. Satanás questionou a fé de Jó, falando com Deus, ele só te serve porque você o enche de bens. E Deus conhecia o coração de Jó e disse, tire tudo dele, tire tudo dele, tire tudo, e ele continuará me servindo. Sabe o que é isso? A minha pergunta muitas vezes para mim mesmo é, continuarei servindo ao Senhor mesmo quando tudo me faltar? Recentemente, eu gosto muito de frases de efeito. Uma frase me veio ao coração: perca tudo nesta vida, mas jamais perca a sua fé. Tudo pode nos faltar, mas jamais pode nos faltar a fé no Senhor. Primeiro tempo, tempo da promessa. Segundo tempo, tempo da provação. Nós vamos para o terceiro tempo, que é o tempo da proteção. Os versículos 4 em diante diz assim: nesses 40 anos, tuas roupas não se envelheceram, nem teu pé se inchou, teus pés incharam. Saberás no coração que o Senhor teu Deus te corrige, assim como um homem corrige o seu filho.
Interessante. Voltando um pouquinho no versículo 3, na parte B, diz: te sustentou com maná, que nem teus pais conheciam, para que entendestes que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Em Neemias, no capítulo 9, encontra-se uma descrição exata do que foi esse tempo na vida deste povo. Durante 40 anos, o Senhor cuidando deles, protegendo eles. Ninguém ficou doente. As sandálias não se quebraram, os pés não se incharam, as roupas não se rasgaram. Eles estavam vivendo um tempo de proteção. Ou seja, Deus estava protegendo eles. Deus estava protegendo os seus filhos contra as enfermidades. Eu estava recentemente orando, e a minha oração tem sido essa: Deus, obrigado. Irmãos, quando você começa a contabilizar números, nós temos aqui alguns médicos, um deles está aqui hoje, Dr. Ítalo. Esse é um tempo que números se tornaram muito mais importantes, não é verdade, doutor? Onde se contabiliza quantas pessoas foram contagiadas, contaminadas, pessoas que foram curadas, pessoas que morreram. Números. Pessoas se tornaram números. Números que, se você não tiver cuidado, eles vão perdendo o seu valor, a sua importância. Números que, de uma forma ou de outra, se você não tiver cuidado, no início, quando eles começaram a chegar, eles assustaram pela sua multiplicação rápida, mas depois caíram no hábito, do costume, de forma que nós simplesmente começamos a prestar atenção nos números. Ainda ontem eu recebi um número positivo, um número muito bom. Na nossa cidade, nós já temos um número de 92% de pessoas que foram curadas. Vale um aplauso ao Senhor, irmãos. Nós temos que aplaudir por isso. E louvado seja o nome do Senhor. E a minha oração tem sido: obrigado, Deus, porque eu estou aqui. Pessoas da nossa igreja pegaram o vírus. Tivemos até morte. Mas nós tivemos quantas pessoas que nem uma gripezinha pegaram nesse período. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está nos protegendo, Ele está cuidando de nós. Tempo da proteção. Tem um salmo que eu gosto muito dele, que o salmista ele diz: debaixo da sombra das tuas asas eu descansarei seguro. Sabe o que é isso, irmãos? É saber que nós estamos sendo protegidos pelo Senhor, como o povo quando estava no Egito, quando passou aquela praga e os umbrais estavam marcados e o anjo da morte não passava nem por perto, porque eles estavam sendo protegidos pelo Senhor. O tempo da proteção. Obrigado por cuidar dos meus filhos, meu cônjuge, meus netos, sobrinhos, primos, pais, avós. Obrigado, obrigado, obrigado. Tempo da proteção. Se você está aqui é porque Deus está protegendo você. Se você está aqui, a maior proteção que você tem não é a máscara que você está usando, não é o álcool em gel que você colocou nas suas mãos, por mais que seja eficaz, que seja importante. Eu não estou querendo dizer que você não deve usar, mas a maior proteção que você tem aqui, presente nesta manhã, é o autor da vida, Senhor dos senhores, Jesus Cristo, Rei dos reis, eternamente Salvador da humanidade. É Ele. Então, o primeiro tempo é o tempo da promessa. O segundo tempo é o tempo da provação. O terceiro tempo é o tempo da proteção. E nós vamos ao último, que é o tempo da provisão. O que é isso? Veja a partir do versículo 8. Aliás, o 7. Pois o Senhor teu Deus está te levando para uma terra boa, terra de ribeiro, de águas, de fontes e de nascentes que brotam nos vales e nas colinas, terra de trigo, de cevada, de vinhas, de figueiras, de romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite, de mel, terra onde comerás o pão com fartura e nada te faltará.
terra cujas pedras são de ferro e cujos montes poderás tirar o cobre. Ainda essa semana, na quinta-feira, eu estava em casa me preparando para vir para o culto. E um empresário dessa cidade me ligou: pastor, eu estou precisando de alguns jovens para trabalhar, de preferência entre 18 e 22 anos, que tenha carteira de trabalho, que tenha carteira de motorista, porque eu não quero fazer seleção. As pessoas que o senhor indicar e chegarem aqui, pode me procurar, que elas serão empregadas. Naquele momento, quando ele desligou o telefone, nós batemos um bom papo ali, eu falei: gente, que coisa. Pela manhã eu estive com um empresário aqui na cidade, numa empresa onde eu trabalhei há 25 anos atrás. Ele falou: Rogério, eu estou precisando de um gerente. Ele até brincou comigo: você não quer vir trabalhar aqui comigo de novo, não? Eu já fui gerente nessa loja. Eu falei: que isso, rapaz, eu queimei, essa ponte eu queimei, eu não quero voltar mais. Mas ele falando: eu estou precisando de alguém qualificado para trabalhar. Sabe, pastor Julian, eu fiquei pensando naquele dia, numa época onde todo mundo fala de recessão econômica, crise financeira e outras coisas mais. É claro, tem muita gente passando provações, passando privações, passando necessidade, mas existem portas de provisão que o Senhor está abrindo para o seu povo. Deus está provendo em pleno período de crise. Deus está abençoando o seu povo. Assim como aconteceu com aquelas pessoas no deserto. O versículo 10 diz: comerás e te fartarás. Eu creio nessa promessa para a minha vida e para a sua vida, 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 para a sua vida. Eu creio nisso. Ele encerra dizendo: cuidado, no versículo 11, para vocês não esquecerem do seu Deus, deixando de obedecer, deixando de agradecer. Cuidado, porque nós podemos ser facilmente influenciados pelas pessoas que conseguem contaminar a nossa alma com as notícias trágicas e ruins. Eu não estou aqui para trazer apenas uma mensagem positiva para você, não é essa a minha intenção. A minha intenção aqui nesta manhã é pregar a palavra de Deus, mas existem muitas pessoas que estão com a alma abatida, angustiada, porque exatamente em algum momento alguém conseguiu contaminá-lo com um vírus pessimista. Esse próprio povo costumeiramente era assim. Vez por outra, eles eram enredados por essas má influências. De vez em quando eles pensavam em voltar, em desistir, porque sempre chegava alguém para poder dizer: é melhor voltar, é melhor morrer, é melhor desistir. Tem um salmo, Salmo 42, eu já quero pedir para o pessoal do louvor me ajudar aqui, nós vamos encerrar. No versículo 5, ele diz: minha alma, por que está abatida? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu ainda louvarei o Senhor. Eu não sei qual é o momento da sua vida, eu não sei qual é o momento que você está enfrentando. Eu não sei se é o momento da promessa, sonhos, se é o momento da aprovação, se é o tempo da proteção, ou se é o tempo da provisão. Eu posso te dizer uma coisa nesta manhã: espere em Deus, confie em Deus, porque você ainda o louvará.